Well, the next speaker is Laís Graziele Cardoso Silva de Jesus from Universidade Federal de Roraima. And thank you, Laís, for participating in the event. The title of the talk is The Estimate Number of Irreducible Binomials. Thanks. You can start. Boa tarde a todos. Muito obrigada, professor Guilherme, pela apresentação. Eu gostaria de agradecer à comissão, organizadora desse evento, pela oportunidade em falar e dizer que, é o segundo workshop de corpos finitos, em homenagem ao professor Fernando Torres, o qual eu tive a grata satisfação de conhecer no primeiro workshop, que foi realizado na Universidade Federal de Uberlândia e que foi um excelente evento. A nossa palestra tem como título uma estimativa do número de binômios irredutíveis. Esse é um trabalho feito em parceria com o Fábio, professor da UFMG. E, para iniciar, a gente vai apresentar aqui as notações. Espera aí que eu estou tendo dificuldade aqui para passar os slides. A gente vai apresentar aqui as notações que nós iremos usar. Para não perder o costume, FQ irá denotar um corpo finito com Q elementos, onde todos nós sabemos esse Q é uma potência de um primo. Rad de N irá denotar os fatores primos distintos de N, e N índice zero, símbolo dos naturais, índice zero e o símbolo dos naturais denotará, respectivamente, o conjunto dos inteiros não negativos e dos inteiros positivos. Bom, quando nós estamos falando de binômios irredutíveis, nós podemos fixar um corpo, que é isso que nós fazemos nesse trabalho, nós fixamos um corpo e denotando por N índice QT o número de binômios irredutíveis, que são da forma xt menos A, onde esse A é um elemento não nulo, nós podemos perguntar sobre a ordem de crescimento dessa função, sobre a ordem média dessa função e ainda se conseguimos fornecer uma cota superior para o número de binômios irredutíveis. Bom, quando a gente, falando a respeito de polinômios irredutíveis, tem um resultado conhecido, no livro de corpos finitos do Linnet, que, na verdade, acho até que já foi mencionado aqui algumas vezes, que ele fornece um critério para a gente determinar um polinômio irredutível a partir de um polinômio irredutível dado, Então, considerando um polinômio irredutível f de x de grau m ordem e n um inteiro positivo, então o polinômio da forma f aplicado em xn será irredutível se cumprir essas condições, Os fatores primos de n divide e, que é a ordem do polinômio, o MDC entre n e qm menos 1 dividido por e é 1, e se 4 divide n, então q elevado a m é congruente a 1 módulo 4. Como consequência desse resultado, a gente tem esse resultado, que esse sim eu tenho certeza que já foi falado aqui em alguma palestra, que é o resultado que caracteriza binômios irredutíveis sobre o corpo finito, FQ, onde T é maior ou igual que 2. Basicamente, as condições que devem ser satisfeitas são essas que estão listadas aí, que são as mesmas condições que foram citadas no teorema apresentado anteriormente. E quando nós estamos falando de polinômios irredutíveis, uma das questões que podem ser levantadas é, dado um polinômio irredutível, nós podemos olhar para a composição de polinômio, dado um polinômio irredutível da forma fx, nós podemos olhar para a composição de polinômio fxn e perguntar, quais são os fatores irredutíveis desse polinômio. Então, essa questão ela foi tratada por mim, juntamente com o Lucas Reis e o professor Fábio, um artigo que tem como título Fatoração e Composição de Polinômios, E sobre algumas hipóteses mesmo, a gente conseguiu exibir os fatores irredutíveis do polinômio da forma f de xn. Então, a gente considera um polinômio f de x irredutível, de grau k e ordem e, n um inteiro positivo de tal forma que rad de n divide q menos 1, e aí todas essas outras
hipóteses aqui. Então, com essas hipóteses, a gente consegue mostrar que esse polinômio gt de x, onde esse alfa aqui é raiz do polinômio irredutível f de x, permanece irredutível no corpo fq e também possui grau k e ordem n. Além disso, a gente mostra também que esse polinômio aqui, gt, aplicado em θu xt, onde esse u, né, é um inteiro relativamente primo com t, ele também é irredutível em fq e é um fator do polinômio f aplicado em xn. Então, com esse lema, a gente, então, consegue esboçar aqui, né, decompor o polinômio f de xn em fatores irredutíveis. E os fatores irredutíveis dele é dado exatamente por esse polinômio, né, que foi dado no item B do lema anterior, ok? Onde esse t aqui é um divisor de m, esse m, por sua vez, é esse quociente entre n e d, sendo d o MDC entre n e q menos 1. Por que a gente colocou esse resultado? Porque a partir desse teorema, uma vez que a gente tem a decomposição do polinômio em fatores irredutíveis, então a gente pode tentar contar o número de fatores irredutíveis, né? E como consequência imediata desse resultado, segue esse corolário, né? Que diz, então, que sobre todas essas hipóteses que a gente está considerando, o número de fatores irredutíveis do polinômio f de xn de grau kt é dado por esse produto, e o número total, então, de fatores irredutíveis é dado por esse produto aqui. A ideia de apresentar esse resultado que possibilita contar o número de fatores irredutíveis é por quê? Bom, primeiro, falando da ideia rápida da demonstração desse corolário, porque é exatamente isso que eu vou usar para construir uma forma, uma expressão para o número de binômios irredutíveis. Porque, como a gente colocou, o nosso objetivo, né, é fazer uma estimativa para o número de binômios irredutíveis. Então, a gente parte de uma expressão que a gente consegue exibir para o número de binômios irredutíveis e, usando alguns outros resultados, a gente consegue fazer isso. E para a gente conseguir essa expressão para o número de binômios irredutíveis, a gente usa esse corolário. Então, só dando uma ideia rápida da demonstração dele, o teorema, ele já me fornece, né, os fatores irredutíveis desse polinômio, que são dessa forma aqui, onde esse u está entre 1 e d, e ele é relativamente primo com t. Então, se eu considero esse intervalo de comprimento d e particiono ele em subintervalos de comprimento rad de t, como esse u tem que ser relativamente primo com t, então eu tenho que cada intervalinho desse, eu tenho φ rad de t, né, U possíveis, né? Escolhas para U. Então, dessa forma, a gente tem quantos U nesse intervalo? A gente tem exatamente isso aqui, né? Esse quociente vezes D, mas só que D é esse MDC, então a gente obtém isso. Logo, o número total de fatores irredutíveis do polinômio é dado por essa soma. Agora, eu uso que isso aqui é uma função aritmética, né? Então, basta eu calcular nos primos, né? E pronto, aí a gente chega naquele produto final lá. Então, como eu disse, usando esse resultado, juntamente com essa definição aqui, né, que é a definição para rad 4 de t, que a gente define como sendo rad de t se 4 não divide t, e 2 rad de t contrário, caso contrário, a gente consegue obter uma fórmula para o número de binômios irredutíveis. Isso por quê? Porque se eu tomo n dessa forma aqui, né, q menos 1 elevado a L mais 1, onde n é um inteiro positivo, tal que t divide isso aqui, a gente vai obter que o binômio dessa forma aqui é um fator desse polinômio. Bom, esse resultado, ele encontra-se no artigo que foi publicado pelo o Fábio, a Lília e a Carmen, e lá eles explicitam os fatores, né, a decomposição do polinômio xn-1, os fatores do polinômio xn-1, e um dos resultados lá ele mostra que, sob certas condições, esse binômio sempre vai ser fator desse polinômio. E quando a gente toma esse n dessa forma, a gente vai estar dentro dessas condições, então isso é um fator desse polinômio. Então, se eu considero o polinômio f de x da forma xn menos 1, eu tenho que f de xn vai ser isso, a gente cai nas hipóteses
do teorema. Consequentemente, a gente pode contar os fatores pelo colorário. Então, juntamente com o teorema que caracteriza binômios irredutíveis, a gente tem que o número de binômios irredutíveis pode ser dado por isso aqui. É igual a φ de t sobre t, que multiplica q menos 1, se rad 4 de t divide q menos 1, e zero caso contrário. Ok. Então, a gente já tem isso, né? Uma coisa que eu gostaria de comentar também é que essa mesma equação aqui, ela pode ser obtida apenas usando o teorema que caracteriza binômios irredutíveis, juntamente com a definição de rad 4 de t, que a gente apresentou anteriormente, né? E isso está feito aqui, nesse trabalho desses dois autores. E nesse trabalho também eles fornecem uma cota superior à ordem média do número de binômios irredutíveis. Só que essa cota aqui, ela é ruim, né? Porque eles fazem a majoração óbvia, e eles simplesmente limitam a função φ de t sobre t por 1, né? Então, no caminho de tentar melhorar isso, né, obter um resultado um pouco melhor, a gente vai introduzir aqui mais algumas definições. Primeiro, a gente vai denotar por pêndice 1, pêndice 2 os fatores primos de Q menos 1, ou seja, a gente vai escrever Q menos 1 dessa forma, onde S é maior ou igual que 2, T sempre vai ser um inteiro, tal que rad de T divide Q menos 1. Observe que aqui, se a gente considera S igual a 1, ou seja, supondo que Q menos 1 possui apenas um fator primo, então, fazendo algumas contas, a gente chega que esse Q tem que ser dessa forma, né? Então, se Q é dessa forma, então essa soma eu posso escrever ela dessa forma, né? Uma vez que rad de T divide Q menos 1. Então, eu obtenho isso, e resolvendo essa soma, eu obtenho isso, onde isso aqui define a parte inteira. Ainda continuando com a nossa notação, nós vamos denotar pelo vetor V, o vetor cujas entradas são inteiros não negativos, por ter aplicado em V esse número, certo? E L índice J, o log desses primos, dos P índice J. Bom, para a gente fazer esse trabalho que nós queremos chegar, né, obter uma cota superior e a palavra sumiu, mas obter uma estimativa para a ordem média do número de binômios, a gente vai usar alguns resultados que já existem na literatura, já tem até bastante tempo, que são conhecidos a respeito de pontos reticulados. Então, primeiro a gente vai considerar esse ômega de lambda 1 a S, onde lambda e esses A's aqui são números reais, como sendo o conjunto dos pontos do tetraedro limitado pelos hiperplanos coordenados e por esse hiperplano, certo? E se a gente considera os pontos cuja as entradas são apenas inteiros não negativos, a gente vai denotar isso por N índice S, ou seja, o número de pontos reticulados. O número de pontos, exatamente, o número de pontos. Aqui são os pontos reticulados que a gente chama, né? Então, a gente tem aí o número de pontos reticulados. Então, sobre pontos reticulados, a gente tem alguns resultados, como eu disse, que já existem aí há algum tempo, né? Um deles é esse aqui, que ele fornece uma cota inferior e uma cota superior para esse número em função de dois polinômios, onde esses polinômios são em função da variável lambda. E também tem esse outro resultado aqui, que ele fornece, né, uma cota assintótica, só que aqui ele exige que esses números reais sejam linearmente independentes sobre Q. Bom, ainda um pouco sobre notação, a gente vai denotar por Y de T o conjunto dos pontos reticulados, né? O conjunto dos pontos reticulados, só que agora a gente está considerando esses números aqui, né? Os L's, lembrando que esses L's são os logs dos primos que divide Q menos 1. E vamos denotar por Y mais, né?
o conjunto de pontos daqui, cujas entradas são apenas inteiros positivos, e Y índice J, os pontos daqui, cuja J-esma coordenada é zero e os demais são inteiros positivos. Observe que se eu pego o vetor em YT, então eu vou ter que aquele TV que a gente definiu anteriormente, né, vai ser menor ou igual que T. Pegar esse vetor aqui é o mesmo que a gente ter isso aqui. Além disso, esses conjuntos aí da forma que a gente definiu, eles são 2 a 2 disjuntos. E com isso, a gente obtém, então, esse primeiro lema aqui, né? Esse primeiro lema, então, ele dá essa forma assintótica aqui para essa soma, onde esse V está aqui, né? Ou seja, a gente está considerando o conjunto dos pontos onde o quociente entre rádio de Q menos, entre Q menos 1 e rádio de T é 1, rádio, né? Ou seja, são os pontos todos os fatores primos de Q menos 1 também está na decomposição de T. E aqui a gente está considerando o caso em que rádio de Q menos 1 sobre rádio de T é apenas 1'. A ideia de considerar apenas esses dois casos aqui é porque a gente observa que o outro caso, né, onde mais de uma entrada é zero, né, o número de binômios nesse caso vai ser bem menor comparado a esses dois. Então, com isso, com esse lema, a gente consegue mostrar esse seguinte resultado, né? Onde, se eu suponho que K não é congruente a 3 módulo 4 e Q menos 1 é dessa forma, então eu tenho que a ordem média do número de binômios irredutíveis para esse T aqui, né? T grande, T variando nesse intervalo, é dado por essa expressão aqui. E se Q é congruente a 3 módulo 4 e Q menos 1 esse produto, é dado por essa expressão aqui. Bom, a ideia, como eu disse, né, no primeiro caso, se a gente supõe que Q não é congruente a 3 módulo 4, gente, eu peço desculpa, novamente está aparecendo essa imagem aí sobre os slides, eu não sei o que é. Mas, então, no primeiro caso, se eu suponho que Q não é congruente a 3 módulo 4, então ou esse Q vai ser par ou ele vai ser congruente a 1 módulo 4. Mas o importante é observar que em ambos os casos, rádio 4 de T dividir Q menos 1 e rádio de T dividir Q menos 1 é equivalente. Então, calcular essa soma aqui é igual a calcular essa soma aqui, né? Aqui, usando já a definição da função NQ de T. Certo? E aí, o fato de T ser menor ou igual que T é o mesmo que dizer que esse produto aqui é menor ou igual que T, né? E a gente tem que V tá aqui nesse conjunto, né? Quer dizer que esses pontos estão nessa interseção, ou seja, são os pontos com as entradas sendo inteiros positivos, e a gente pode escrever, então, essa soma como sendo essa soma aqui, onde A é dado por essa soma, B é dado por essa soma e C é dado por essa soma. Observe que aqui, então, na verdade, o que a gente vai obter é aquela soma que a gente obteve lá no lema, né? Aqui é a segunda, que também está lá no lema, e essa aqui é uma terceira soma, que, como eu disse, a gente observa aqui que essa é assintoticamente pequena comparada a essas outras duas. Então, como consequência imediata desse teorema, segue esse colorário, né? Esse colorário aqui, ele diz que, considerando o Q menos 1 dessa forma, como a gente já colocou no início, então eu obtenho que esse produto aqui é dado por isso aqui, se 1 é 1, se Q não é congruente a 3 módulo 4, e 3 cosentado 2, caso contrário. Como eu disse, é realmente uma consequência imediata do teorema que foi falado anteriormente. E como a gente já comentou, né, a gente observou que o número de binômios irredutíveis é dado por esse produto aqui, né? Q menos 1, que multiplica A mais B mais C, onde A é aquela soma que a gente falou anteriormente, B é aquele duplo somatório e C é aquela outra soma. O
O que acontece é que quando a gente olha para essa soma aqui, a gente pode observar que eu posso escrever ela dessa forma, ok? Então, quando eu escrevo ela dessa forma, então, na verdade, eu vou ter o número de pontos desse conjunto. Mas o número de pontos desse conjunto é o número de pontos reticulados. E aí nós usamos aquele segundo resultado que a gente falou, né? Que ele obtém uma cota assintótica. E a gente, usando esse resultado, a gente então consegue exibir uma cota superior para esse A, certo? Uma cota assintótica, não, desculpa. O primeiro resultado lá, onde ele obtém uma cota superior por número de pontos reticulados. Então, usando isso, a gente consegue obter uma cota superior para o A. A mesma ideia a gente usa obter uma cota superior para o B e para o C, e com isso, então, a gente consegue obter a seguinte cota superior para o número de binômios irredutíveis, onde esse M1 é dado por toda essa expressão aqui, e esse M2 é dado por toda essa expressão aqui, ok? Bom, antes de falar das referências, aí a gente tem as ideias de trabalho futuro, né? Parte desse trabalho eu também apresentei no colóquio de matemática que aconteceu agora em agosto, e uma das perguntas que surgiu foi a do professor Cícero, né, sobre trinômios, né? E eu comentei que trinômios a gente até tinha cogitado, mas a gente não tinha desenvolvido porque a gente não tinha uma caracterização, né, para trinômios. Ainda não temos, né? Gostaria de ter, mas não temos. Mas diante dessa pergunta, né, eu já vinha pensando nisso, aí a pergunta do professor Cícero me motivou mais ainda, e aí a gente já começou, né, a trabalhar com algumas ideias, já temos alguns resultados parciais, mas para alguns tipos de trinômios particulares. Espero que em breve a gente consiga concluir esse trabalho e consiga obter outros resultados um pouco mais geral. Sobre a bibliografia, né, aqui a gente tem alguns resultados, como eu disse, né, aqui onde a gente tirou alguns resultados que já são bem antigos sobre pontos reticulados. Esse trabalho aqui foi aquela parte que eu falei da fatoração e composição de polinômios. Esse é o artigo da palestra. E esse aqui é o artigo onde, dada a fatoração do polinômio xn-1, que a gente obtém, né, que o binômio daquela forma é um fator desse polinômio, e outras demais aqui que tem. Esse é o artigo do SPAS-Links, que, na verdade, deu a ideia para a gente fazer esse trabalho. E é isso. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, agradecer à comissão, mais uma vez, pela oportunidade, pelo excelente evento que estão organizando. Boa tarde, estou